mais que felizes. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós já fizemos declarações da nossa fé para o Senhor. Acabamos de cantar ousadamente que vamos te louvar independentemente da circunstância. Meu Deus, eu sei que isso é impossível se o Senhor não nos fortalecer, se o Senhor não nos alimentar, se o Senhor não nos fartar com a sua graça. Por isso eu te peço que agora o Senhor nos ofereça o banquete da palavra do Senhor. Usa, ó Deus, a minha vida e abre os nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Para quem está chegando hoje, essa é uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças, a primeira parte do famoso sermão chamado Sermão do Monte, e nós chamamos essa série de Mais que Felizes, que é uma possível tradução da expressão que aparece ali nas palavras de Jesus, a palavra grega makarios, que é traduzida na nossa Bíblia por bem-aventurado, mais que feliz, pleno, completo, satisfeito, enfim, mais que feliz. É o que Jesus Cristo propõe para os seus seguidores, e isso é tão importante porque eu tenho dito aqui semana após semana, como introdução da nossa série de mensagens, ou da nossa mensagem, que a felicidade é o anelo, é o desejo, é a busca de todos nós. Todos nós queremos ser felizes, todos nós buscamos ser felizes, e a grande questão que nós estamos investigando aqui nesse texto, nesse sermão de Jesus Cristo, é se o lugar onde nós estamos buscando a felicidade pode mesmo produzir a felicidade que nós desejamos. E a cada mensagem e a cada palavra de Jesus Cristo, nós vamos sendo confrontados com a triste verdade de que, na maioria das vezes, nós estamos buscando a felicidade onde nós nunca iremos encontrá-la. Mas como é bom nós podermos ler essas palavras de Jesus Cristo e aprender nelas e descobrir nelas este caminho para a felicidade. Como eu já disse aqui várias vezes, mas eu preciso repetir, porque todo domingo tem gente nova e eu não quero que você que está vindo aqui pela primeira vez ou está ouvindo essa primeira mensagem dessa série, fique perdido. O homem foi criado em um estado de plena felicidade e colocado num lugar preparado para ele de maneira extraordinária, o Éden. Mas o homem desobedeceu, caiu, foi expulso daquele paraíso, e desde então o homem está em busca da felicidade perdida. Mas que coisa maravilhosa e que boa notícia é que o mais interessado em restaurar a felicidade perdida não é o homem que perdeu a felicidade, mas é Deus que criou o homem e o colocou num estado feliz. E por isso a Bíblia conta a história de como Deus agiu no meio dos homens para restaurar aquela felicidade que foi perdida. E como a Bíblia termina, o livro do Apocalipse, as últimas palavras, o final, termina com uma grande celebração da verdadeira felicidade, dos salvos com o Salvador, vivendo para sempre a felicidade, a bem-aventurança eterna. É esse o nosso anelo, irmãos, é esse o nosso desejo, é isso que nós precisamos buscar. E a história, a vida, a sua vida, a minha vida, a vida da maioria das pessoas, dá prova evidente de que fora do Senhor não existe felicidade. E eu tenho usado aqui alguns trechos de textos de Blaise Pascal, e eu vou usar mais um trecho hoje desse grande pensador, cristão, católico, jansenista, um homem fiel, temente ao Senhor, um jovem, né? Na verdade um jovem que morreu muito jovem, e que escreveu obras extraordinárias sobre a fé, sobre a vida, sobre a esperança, sobre a miséria do homem, sobre a impossibilidade do homem encontrar a felicidade longe de Deus. E a nossa reflexão e o uso que eu faço aqui do Blaise Pascal é exatamente para despertar em você essa percepção que ele teve lá no século XVII, de que a felicidade não é possível longe do Senhor, que a felicidade não pode ser experimentada longe do Senhor, que nós buscamos a felicidade em outras coisas, mas nós fracassamos.
E porque nós fracassamos nessa busca, o que sobra no nosso coração é só ira, é só aborrecimento, é só tristeza, é só melancolia. E aí, nós às vezes tentamos entorpecer essa infelicidade crônica com um monte de coisas, que na verdade, na maioria das vezes, só acrescentam mais tristezas, mais dores e mais angústias ainda. Num trechinho daquele capítulo 23, do artigo 23, que fala sobre a miséria do homem, Pascal escreveu assim: nada é tão insuportável ao homem como estar em pleno repouso, sem paixão, sem ocupação, sem diversão, sem aplicação. Ele sente então o seu nada, o seu abandono, a sua insuficiência, a sua dependência, a sua impotência, o seu vazio. Incontinente, sem limite, sem freio, sairá do fundo da sua alma o aborrecimento, a melancolia, a tristeza, a aflição, a raiva, o desespero. Semana passada eu trouxe um trecho do texto de Pascal, em que ele disse que as pessoas se enchem de ocupação para não pensarem nessas verdades que ele apresenta aqui. Que a vida longe de Deus é nada, é insuficiência, é abandono, é dependência, é impotência, é vazio. E porque as pessoas não suportam essa verdade, as pessoas se entulham de bens, de prazeres, de Jesus, exatamente como nós temos feito na busca dessa redefinição, dessa ressignificação do que é felicidade. Jesus começa o Sermão do Monte definindo a pessoa feliz. Jesus fez declarações. Eu disse que essa introdução do sermão, esse prólogo do sermão, é um manifesto. Jesus está dizendo quem é a pessoa feliz. E as afirmações de Jesus são ao mesmo tempo contundentes, surpreendentes e inesperadas, porque Jesus diz assim: felizes são os pobres de espírito, os miseráveis de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os mansos, eles é que herdarão a terra. E por que essas palavras de Jesus são chocantes? Porque geralmente nós pensamos exatamente o contrário. Nós pensamos assim: felizes são os ricos, porque eles têm tudo que desejam e podem comprar tudo que querem. E ainda que nós não tenhamos a coragem de dizer isso, as nossas ações mostram muitas vezes que é nisso que nós acreditamos. Porque nós gastamos a nossa vida para acumular bens que nós supostamente acreditamos nos farão felizes. Nós ficamos perplexos, porque nós pensamos assim: felizes são as pessoas que celebram a vida, que riem, que comem, que dançam. Não são felizes os que choram. Os que choram, choram. E quando eu expus essa bem-aventurança, eu usei aqui o John Stott, esse grande pregador, intérprete da Escritura, que propôs a seguinte tradução dessa segunda bem-aventurança: felizes são os infelizes, porque eles serão consolados, porque eles receberão o verdadeiro consolo e a verdadeira alegria. E nós, que não temos coragem de dizer que acreditamos que felizes são os que celebram, são os que se alegram, são os que comem, são os que viajam, são os que aproveitam a vida, nós não dizemos com a boca, mas nós dizemos com as nossas atitudes, porque nós entulhamos a nossa vida de todas essas atividades que nós pensamos nos trarão a felicidade. Em geral, nós pensamos que felizes são os que lutam, os que avançam, os que conquistam, os que constroem o seu reino. Mas Jesus disse: felizes são os mansos, são aqueles que não lutam, são aqueles que não fazem valer os seus direitos, porque já sabem que não têm direitos para fazer valer, e ao invés de lutar, e ao invés de perseguir, eles confiam,
eles dependem do Senhor, eles esperam no Senhor. Essas foram as implicações que nós trouxemos semana passada. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Não aqueles que confiam no seu braço ou nos seus direitos. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Não aqueles que são tomados por essa fúria incansável de fazer e de agir, de realizar, que a nossa sociedade impõe para nós. Felizes são os que dependem do Senhor e não de si mesmos, e não de suas virtudes. Felizes porque recebem, porque se tornam herdeiros. E eu terminei semana passada dizendo que herdeiros não fazem nada para receber a herança. Eles recebem porque são filhos. E é exatamente essa a boa nova do Evangelho. Se você abrir sua Bíblia lá em João capítulo 1, João capítulo 1 diz que a todos que receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitos seus filhos, filhos de Deus. Então, porque em Jesus você é filho de Deus, em Jesus você é um herdeiro. E por que isso é importante? Porque nós não podemos, eu já disse isso, vou dizer de novo, e mais para frente aqui, hoje mesmo eu vou dizer de novo, nós não podemos transformar as bem-aventuranças em uma lista de deveres, que nós supostamente obedecendo, teremos o direito de receber. Não é disso que trata as bem-aventuranças. Jesus está confrontando conceitos dominantes da sua época, e que coisa mais extraordinária, os mesmos conceitos continuam sendo dominantes na nossa época. As pessoas acham que são felizes os ricos, as pessoas acham que são felizes os que celebram, as pessoas acham que são felizes os que lutam, e Jesus diz: felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os mansos. Então Jesus está dizendo: a felicidade não está onde você acha que ela está. Você não vai encontrá-la onde você for procurá-la, porque a felicidade não é algo que você constrói, é algo que você recebe. E você só pode recebê-la de quem a tem para dar, que é aquele que nos fez e nos colocou numa condição de plena felicidade. Aquele de quem nós nos afastamos por causa do nosso pecado, mas aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, para nos trazer de volta e para nos colocar no lugar onde podemos ser de fato felizes. E onde é esse lugar? Esse lugar é o reino de Deus, é estar sob os cuidados do Rei que é Jesus Cristo, é estar servindo ao Rei que é Jesus Cristo, é crer no Rei que é Jesus Cristo, é viver na presença do Rei que é Jesus Cristo, é crer nas promessas do Rei que é Jesus Cristo, é desfrutar da vitória dele. Aí sim você pode ser feliz. E aí nós chegamos na quarta bem-aventurança. Famintos e fartos é o título da nossa mensagem. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha que coisa interessante. Bem-aventurados os famintos. Jesus de novo está provocando as pessoas a pensar. Sabe, se tem uma coisa que a fé cristã não é ignorante. A fé cristã pode ser tudo, menos algo que abraçam aqueles que não estão dispostos a pensar, a refletir, a examinar seus conceitos, sua vida, seus valores, suas posturas e tudo em si. Quando Jesus diz: felizes são os que têm falta, Jesus de novo está subvertendo a ideia dominante das pessoas. Porque é claro, nós pensamos que felizes são os que não carecem de nada. E Jesus diz: felizes são os que carecem. Felizes são os que têm fome, felizes são os que têm sede. E é claro que as expressões fome e sede aqui dizem respeito às necessidades mais essenciais da nossa vida. Vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, o que seria essa fome?
O que seria essa sede? E Jesus Cristo, como eu disse, está confrontando conceitos errados, porque as pessoas em geral têm muita fome e muita sede, fome de poder, fome de dinheiro, fome de conforto, fome de saúde, sede de descanso, sede de férias, né? A gente que percorre a internet, eu já disse isso aqui, o pastor Rodolfo já disse, que é uma coisa muito curiosa que acontece com as pessoas, né? Porque quando chega a sexta-feira, é um pulular de postagens na internet, chegou sexta-feira, parece que chegou assim a salvação do universo, né? Porque as pessoas vão ficar à toa, porque as pessoas vão aproveitar a vida, porque as pessoas vão beber, porque as pessoas vão comer churrasco, e as pessoas, entre aspas, serão felizes. Porque as pessoas têm fome e sede dessa felicidade, têm fome e sede de saciar os seus prazeres, têm fome e sede de adquirir os bens que elas pensam lhes farão felizes, têm fome e sede por muitas coisas, e por coisas que elas até desconhecem, e por isso elas tentam saciar essa fome e essa sede, por algo que elas até ignoram, com aquilo que elas imaginam saciará sua fome e sua sede. Mas essa fome e essa sede não acaba nunca. E é por isso que não acaba nunca a capacidade humana de criar sensações novas, experiências novas, lugares novos, prazeres novos, lazeres novos, bens novos. Por exemplo, vou dar só um exemplo tosco, né? Por que todo ano a indústria automobilística tem que mudar o carro, né? Você paga uma fortuna no carro, aí no ano seguinte, aquele carro que você comprou, suando, saiu de linha. Aí você vai vender, o cara fala assim, não vale nada, está fora de linha. Por que tem que mudar todo ano? Sabe, eu sei que por trás disso tem todo o mercado, mas por trás disso tem esse desejo que as pessoas têm pelo novo. O novo vai me fazer feliz. Olha, aquela é melhor, aquela experiência é melhor, aquele lugar é melhor, aquela comida é melhor, aquela casa é melhor, aquela roupa é melhor. E aí a gente vai enchendo, porque no fundo, nós estamos vazios. Nós estamos carentes, nós estamos ansiosos, nós estamos buscando algumas coisas que nós nem sabemos o que são. E nós vamos entulhando a nossa vida de qualquer coisa, na esperança de que aquela coisa qualquer sacie e mate a fome e a sede que está estabelecida dentro de você. Mas você amanhece o dia e você continua com fome e sede, e nada disso pode saciar você. Eu quero usar aqui um texto do C.S. Lewis, que você já deve ter lido, porque é um texto que circula por aí, onde ele fala uma coisa muito interessante. Olha aqui, ele diz assim, C.S. Lewis, para quem não conhece, é um grande autor cristão, que morreu na década de 60, o autor das Crônicas de Nárnia, tem literatura infantil, muita literatura infantil, mas também é um pensador cristão que escreveu livros muito curiosos, muito interessantes. Ele escreveu assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Olha que coisa interessante. Você tenta satisfazer seus anseios com as coisas desse mundo, mas nada te satisfaz. Então ele está dizendo o seguinte, se você tem anseios que você não consegue satisfazer com as coisas desse mundo, essa é a evidência mais forte de que você foi criado para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro lado, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Vou dar um exemplo prático que a gente faz aqui todo mês, 2 vezes por mês, disso aqui. A Santa Ceia. A Santa Ceia é uma cópia, um eco, um símbolo
da verdadeira festa que nós esperamos celebrar um dia. Então, nós damos graças a Deus por poder participar dessa pequena e singela representação, mas nós sabemos que não é ela que nos satisfará plenamente. Ela é uma antecipação, ela é uma experiência daquilo que nós esperamos desfrutar um dia, o grande banquete da salvação. Então, C.S. Lewis está dizendo, olha, cuidado, não despreze as coisas boas que há nessa vida, porque elas são prenúncios das melhores que virão, mas também não as supervalorize, porque elas são apenas cópias, elas não são o verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite, a verdadeira esperança. É disso que Jesus está falando nessa bem-aventurança. E o propósito de Jesus Cristo é exatamente nos convidar a dar uma nova visão para a nossa vida. E Jesus faz isso dando uma nova ênfase aqui nas bem-aventuranças. Se você prestou bem atenção nas mensagens anteriores, nós tivemos 3 bem-aventuranças que desenharam o estado deplorável em que o ser humano se encontra. Bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Ou seja, essas 3 primeiras bem-aventuranças falam daquilo que nós somos e de onde nós podemos experimentar a mudança. Se você é pobre de espírito, você será um cidadão do reino de Deus. Se você chora, você vai ser consolado. Se você é manso, você é da terra. Agora, Jesus Cristo está mudando um pouquinho o enfoque. Jesus está dando uma nova ênfase. Agora Ele não está falando mais de como você está. Jesus está falando do que você precisa e do que você, como um cidadão do reino, deseja. O que realmente prova que você é um cidadão do reino é aquilo que você deseja com a força mais pungente do seu ser. Por isso, se você não leu, recomendo que você leia a pastoral do boletim de hoje. Você tem fome de quê? O que você anela? Jesus está dizendo, o cidadão do reino dos céus, ele tem fome e sede de justiça. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Jesus aqui está falando de um novo estado. Olha que coisa linda. As primeiras bem-aventuranças vão nos mostrando a nossa impotência, mas agora Jesus já nos levou lá embaixo e Ele começa a nos levar para cima novamente. Ele diz, olha, aquele estado de miséria, aquela lágrima que você verte por causa do seu estado de miséria, aquele estado de expectativa que você nutre porque você sabe que não tem direitos e você só pode esperar na graça de Deus, agora você vai começar a ser preenchido. Esse estado vai encher você de desejos santos e você será farto. Jesus está nos levando para um novo patamar, da vida impotente para a vida de plenitude. Jesus está nos dando uma ferramenta para fazer um exame muito sério de nós mesmos. A pergunta que eu fiz na pastoral do boletim, eu repito aqui, o que apetece você? Do que você tem fome? O que você deseja? O que você busca? E essa, meu irmão, é uma pergunta que cada um pode responder para si mesmo. Ninguém pode responder para você. Lembra que na primeira mensagem que eu preguei aqui, para introduzir essa série, eu disse que as bem-aventuranças mostram que um discípulo de Jesus Cristo é essencialmente diferente de quem não é discípulo de Jesus Cristo. Essa diferença não é porque um discípulo de Jesus Cristo é naturalmente melhor, não é isso não.
nós todos estávamos perdidos. É porque o Senhor, quando entra na nossa vida, nos transforma. Então, você precisa parar e pensar assim: bom, eu sou um cidadão do reino de Deus, eu crio em Jesus Cristo, eu o abracei pela fé, eu me comprometi com Ele, eu professei a minha fé, eu fui batizado, agora eu olho para dentro de mim, os desejos da minha alma mudaram. Ou eu continuo desejando as mesmas coisas? Meus apetites continuam iguais. Jesus está nos dando uma nova perspectiva. Por que é uma nova perspectiva? Jesus está aqui antecipando um tema que ele vai tratar muitas vezes. Por exemplo, no Evangelho de João. Nós lemos aqui o texto. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Jesus disse para a mulher samaritana lá na beira do poço: se você beber a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, pelo contrário, você vai se transformar numa fonte. Jesus disse lá, e João registrou no capítulo 7 do seu Evangelho: se você tem sede, venha a mim e beba. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é uma síntese do Evangelho. Ele está dizendo: olha, se você tem fome e sede de justiça, você será saciado. Jesus está prenunciando essa bem-aventurança que nós cantamos aqui, da qual nós falamos. E Jesus está nos desafiando a cultivar no coração um novo anseio. Jesus está dizendo: olha, o cidadão do reino dos céus, ele sabe que por si só ele não tem nada que o habilite a receber as bênçãos de Deus. Por isso ele chora. Por isso ele espera e confia. E quando ele espera e confia, dentro dele brota uma fome e uma sede que nada nem ninguém mais pode saciar. E então esse novo anseio do seu coração encontra em mim, encontra no meu Pai a resposta. E sabe, irmãos, fome e sede são as duas figuras mais poderosas que Jesus podia usar. Por quê? Porque elas dizem respeito à vida. Tem muitas coisas que cercam você, que você acha que são essenciais para a vida, mas não são. O que é essencial para a vida é comida e bebida. É claro, não estou falando do ar, porque o ar já está dado aí, né? Comida e bebida. Você não sobrevive sem comer e beber. Então Jesus está falando daquele anseio, que é o anseio pela vida de verdade. Ter fome e sede são figuras profundas, porque toca naquela nossa necessidade mais profunda. E que bênção é ler as palavras de Jesus. Mais do que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão nutridos. E sabe, irmãos, essa é uma dádiva maravilhosa que só o Evangelho pode nos dar, que só Jesus Cristo pode nos dar. E aí eu cito de novo o Blaise Pascal aqui, a última citação. Ele diz assim: o Deus dos cristãos é um Deus que faz sentir a alma que Ele é o seu único bem, que todo o seu repouso está nele, que não terá alegria senão em amá-lo, e que lhe faz ao mesmo tempo abominar os obstáculos que a retêm e a impedem de o amar com todas as suas forças. Então, a alma humana sabe: olha, toda a felicidade está no Senhor. Eu não posso ser feliz sem amar o Senhor. E ao mesmo tempo, essa consciência faz o verdadeiro crente abominar, detestar tudo que atrapalha essa comunhão com Deus, tudo que impede você de amar a Deus com todas as suas forças.
o amor próprio e a concupiscência que a detém, eles são insuportáveis. Então você olha para você mesmo e você ainda encontra esse orgulho no seu coração, esse amor próprio, esses desejos pecaminosos, e isso é insuportável para quem já descobriu que Deus é a fonte de toda felicidade. Esse Deus lhe faz sentir que ela tem esse fundo de amor próprio e que só Ele pode curá-lo, ou seja, Deus faz a sua alma sentir que você tem ainda um amor próprio, que o afasta dele, mas Deus pode curar essa doença. E como é que o Senhor cura essa doença? Ele cura essa doença a partir do momento em que nós entendemos do que realmente nós devemos ter fome e sede. Fome e sede por aquilo que é vital para a nossa existência. E como eu já disse aqui, Jesus usa a fome e a sede, porque a fome e a sede sintetizam a existência. Não sei se você já ouviu falar do teste ou da prova dos 3 minutos. A prova dos 3 minutos é uma frase que é usada pelos adeptos dos esportes radicais e esportes de sobrevivência, e ela é a seguinte: você pode viver 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Mas você não pode viver mais do que esses dias. Ou no final desses dias você começa a definhar rumo à morte. Então, por que eu estou usando isso aqui? Para mostrar para você que ter fome e sede diz respeito a você buscar aquilo que é essencial para a sua vida. E o que é? Justiça. Precisamos definir adequadamente do que Jesus está falando aqui. No Novo Testamento, a palavra justiça pode significar 3 coisas. Pode ser a justiça legal. A justiça legal é aquele ato de Deus pelo qual Ele reconcilia-nos com Ele através de Jesus Cristo. Na teologia chama-se justificação. Então Deus pega os méritos de Cristo e põe na nossa conta. Ele aplica a justiça de Cristo em nós. Existe a justiça moral, que é aquela obra de Deus que vai nos conformando à sua vontade. A vontade dele revelada na sua palavra, e vai nos tornando obedientes. E existe a justiça social, que é o reflexo dessas 2 outras justiças. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que o homem bem-aventurado, que o cidadão do seu reino, é alguém que deseja com todas as forças da sua alma, é alguém que sabe que é vital para a sua existência, é alguém que sabe que não pode sobreviver sem agradar o Senhor. Então, a justiça a que Jesus se refere aqui é a justiça moral. Ou seja, é aquele desejo que você tem de agradar o Senhor. Vamos pensar. Primeira bem-aventurança, você descobriu a sua miséria espiritual. Depois você chorou por causa da sua miséria espiritual. Depois você reconheceu a sua impotência e aprendeu que a única coisa que você pode fazer é esperar, confiar para receber do Senhor a sua bênção. Agora você está entendendo o que realmente importa para você. Agora você já foi colocado diante de um Deus que é santo e justo, e você sabe que você precisa viver conforme a vontade desse Deus. Então, ter fome e sede de justiça é ter esse desejo dominando a sua alma, de que você possa servir a Deus de uma maneira que o agrade, que reflita a sua nova posição diante de Deus, que reflita a sua nova identidade diante de Deus. Por isso Jesus disse:
Bem-aventurados são os que têm fome e sede de uma vida que seja agradável a Deus, porque aqueles que têm fome e sede dessa vida serão saciados, serão satisfeitos. Os que têm fome e sede assim, não vão se contentar com uma vida cristã mais ou menos, não vão se contentar com um relacionamento com Deus mais ou menos, não vão se contentar com uma vida espiritual que vai aos trancos e barrancos, não, será alguém e é alguém que deseja com toda a sua força agradar o Senhor. E se você ler a Bíblia, a história dos homens que viveram no passado, você vai descobrir que os grandes heróis da Bíblia foram pessoas assim, que abriram mão do seu conforto, abriram mão de seus privilégios, porque queriam agradar o Senhor, porque queriam servir ao Senhor, porque queriam honrar o Senhor. E Jesus, com essa palavra, ele está combatendo um perigo. Qual é o perigo que Jesus, ou quais são os perigos? 2 perigos eu coloquei aqui só. Primeiro, o perigo de sermos iludidos pelos nossos sentidos. Quando Jesus fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, Jesus está apontando para algo importante. Nós, muitas vezes, somos levados a agir não pelas nossas necessidades vitais, mas pelos nossos desejos. Vou dar só uma ilustração disso. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva num lugar perfeito para eles. Tudo o que eles precisavam estava lá. Comida, bebida, tudo. E tudo estava em ordem. Tudo era maravilhoso. Mas um dia chegou a serpente, possuída por Satanás, e disse para Eva: olha, Deus não quer que você coma dessa árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, você vai ser como Ele. Você vai conhecer como Ele. Você vai ver a realidade como Ele. E Ele não quer dividir o seu poder com você. Aí você lê o texto de Gênesis 3 e você vê uma coisa curiosa. Depois de ouvir essa palavra, Eva olhou para a árvore. E Moisés escreveu assim: viu Eva que a árvore era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha que coisa curiosa. É claro, gente, isso aqui eu estou usando essa história para ilustrar o que eu estou dizendo aqui para você. Eva foi iludida porque ela deixou de se preocupar com suas necessidades vitais e passou a almejar saciar os seus desejos. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Você sabe, todo crente sabe que precisa de comunhão com Deus, que precisa de orar, que precisa ler a Bíblia, que precisa estar na igreja, que precisa buscar a Deus com toda a sua força, com toda a sua dedicação, mas vem o mundo, vem o inimigo, e vem nossa natureza carnal, e nos ilude e diz: olha, você precisa de Deus, mas você não precisa tanto, você está precisando mesmo é de um dia de folga. Então, não precisa ler a Bíblia hoje, você está cansado. Não precisa orar hoje, você já trabalhou muito. Deus está vendo o seu esforço. Olha, não precisa ir na igreja hoje, olha, você acha que Deus vai fazer conta disso? Sabe, como se Deus é que precisasse dessas coisas, quando na verdade é você que precisa. Mas você é iludido, você é ludibriado pelos seus sentidos, e aí você deixa de buscar saciar suas necessidades reais para perseguir os seus desejos. E por que isso é um problema? Porque os nossos desejos estão contaminados pelo pecado.
É por isso que você consegue ficar 2 horas assistindo um filme que você gosta, mas você não consegue ficar 2 minutos orando. Você começa a orar, você começa bem, mas daqui 2 minutos você já começa devagar. E eu já até propus para você fazer esse exercício, né? Cronometra a sua oração. Faz isso hoje. Geralmente assim, você começa a orar e depois que já acabou o assunto, você desliga o cronômetro, aí você olha 1 minuto e meio. Sabe, você tem assunto com todo mundo, mas você não tem assunto com Deus. Sabe, você está sendo iludido. Assim como Satanás fez com Eva, ele continua fazendo conosco. Olha, você precisa comer e beber, mas você também precisa se divertir. Você também precisa descansar. Você também precisa aproveitar a vida. Você também precisa gozar das coisas que você conquistou. Jesus está dizendo, a verdadeira felicidade não é encontrada nesses prazeres que as pessoas imaginam estar. A verdadeira felicidade está em ser saciado pela justiça, pela presença de Deus, pela comunhão com Deus. E quando você tem essa vida saciada, aí você pode chegar naquele estado que Paulo chegou lá quando ele escreveu aos Filipenses no capítulo 4. Paulo diz, irmãos, eu estou feliz, não é porque vocês me mandaram uma oferta, porque eu não preciso de oferta. Eu já passei fome, eu já sei o que é comer, o que não é comer, eu já tive experiência de tudo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu me alegrei porque eu vi o amor de vocês. Eu já descobri o segredo da felicidade. Eu já descobri o contentamento. Eu já expliquei essa palavra aqui para você, mas eu vou explicar de novo para você não se deixar iludir pelos seus sentidos. Contentamento é aquele estado de alma que permite a você cantar o que a gente cantou aqui com muita coragem hoje, de verdade. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Contentamento é uma satisfação espiritual tão grande que não interessa nada do que está acontecendo no seu entorno. Você está satisfeito com Deus e com o lugar onde Deus te colocou. Você não é afetado, ou se você é afetado minimamente pelos problemas, pelas dificuldades, pelas perdas, pelas dores, e mesmo no meio desse furacão, você pode dar graças a Deus. A palavra contentamento significa eu tenho uma vida independente das circunstâncias. Jesus também quer livrar-nos do engano ou de sermos enganados pelas necessidades, sabe? Quando Jesus diz assim, bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça, Jesus, eu já disse, está falando de algo que é essencial para a sua vida. Mas muitas vezes a sua vida e a minha vida é absorvida por um monte de necessidades, entre aspas, que na verdade não são necessidades, são construções da nossa mente, são construções da sociedade. Sabe, eu sei que os publicitários, eu tenho 2 publicitários em casa, eles não gostam do que eu vou falar, né? E eles aprendem na escola isso aí, a publicidade não cria necessidade. Tudo bem, parece verdade isso, né? Mas quando os publicitários passam um comercial de um restaurante maravilhoso, né, com aqueles pratos apetitosos, você não precisa ir lá naquele restaurante. O miojo vai encher sua barriga do mesmo jeito. Mas aquilo chega a salivar a sua boca. E você termina o comercial dizendo assim, eu tenho que ir nesse restaurante. E você fica hipnotizado, eu tenho que ir nesse restaurante. Eu tenho que ir nesse restaurante. Aí você economiza 3 semanas de vale-refeição. Aí você chega lá, não aceita vale-refeição, mas aí você já está sentado na mesa.
Você tem orgulho. E você lembra que o seu cartão de crédito está quase no limite. Mas você, com muita fé e oração, passa o cartão. Sabe, isso não é necessidade, meu querido. Você não precisa disso. Você não precisa de uma Ferrari, de uma Mercedes, de uma Lamborghini. E a gente vai sendo enganado, e eu já disse isso aqui várias vezes. Quando você é enganado por esse espírito da nossa época, sua vida é consumida. Aí tem alguém perto de você passando fome, mas você não pode ajudar porque suas contas estão no limite. Aí tem um irmão precisando de alguma coisa e você não pode dar porque você não tem, porque sua vida já está tomada. O seu Senhor não é Jesus Cristo, o seu Senhor é Mamon, é o dinheiro, é a riqueza. E o pior é a riqueza que você não tem. Porque você se deixou escravizar por um estilo de vida que roubou você. E aí você tem que trabalhar 14 horas por dia. Aí você tem que trabalhar em 2 empregos, em 3 empregos. Aí você tem que abandonar sua família, abandonar sua esposa, abandonar seus filhos. E aí você se justifica dizendo assim, não, mas eu estou dando o melhor para a minha família. Será? Será que o seu filho não trocaria aquela bicicleta que custou uma fortuna por um passeio com você num parque, correndo atrás de uma bola surrada? Eu tenho certeza que trocaria. Aquele almoço naquele restaurante caro, por simplesmente ficar lá 2 horas jogando videogame. Sabe, irmãos, nós somos enganados e nós somos absorvidos. E o apóstolo Paulo nos adverte, ele diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Bom, vou terminar. Quais são as implicações disso tudo? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Primeiro, reconheça qual é a sua necessidade real. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, a sua necessidade real é viver para a glória de Deus. E é isso que Jesus Cristo quer que você faça para que você seja feliz. Então ser feliz não vai ser ter mais dinheiro, ter mais saúde, ter mais casa, ter mais amigos, ter mais família, ter mais reunião de família, ter mais almoço, ter mais reunião de congraçamento, ter mais curso, ter mais diploma. Não, o que vai fazer você realmente feliz é ser saciado por essa fome que consome o ser humano, essa fome de Deus, essa fome de comunhão com Deus, que a maioria das pessoas nem sabe o que é, mas você sabe porque você conhece a Jesus Cristo. Sabe, e nós somos filhos de Deus, nós não nos saciamos com podridão. Segundo, você vai ser bem-aventurado quando você entender a diferença entre bens temporários e bens que têm valor eterno. Sabe, você gasta suas energias e sua força quase toda em busca de coisas transitórias. E você gasta muito pouco a energia em busca do que tem valor eterno. A gente precisa inverter isso. E se você fizer uma análise muito franca, muito verdadeira, o que não é fácil de fazer, você vai descobrir que a maioria das coisas que estão consumindo o seu tempo, o seu dinheiro, o seu sono, sua paz, não são necessárias. Você as inventou. Você se comprometeu com elas. E você está sendo engolido por elas. Você precisa
assumir que a sua vida existe para a glória de Deus. Sabe, lá no capítulo 6 de Mateus, que é a continuação do Sermão do Monte, Jesus deu a receita para a ansiedade. Jesus disse assim: você não precisa ficar ansioso por causa de comida, nem por causa de bebida. Olha o tema aí de novo. Deus vai te dar comida e bebida na medida exata da necessidade, quando você buscar, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus. Sabe, irmãos, eu sei que você talvez esteja pensando assim: pastor, o senhor não sabe, a minha vida, eu tenho compromissos. Eu sei que você tem, eu também tenho. O que eu estou dizendo para você, eu acabei de pregar uma série aqui, o ano passado, sobre simplicidade. O que eu quero dizer para você é que nós todos, nós aqui, nós incluindo eu, precisamos de uma vida mais simples, para você poder ajudar quem precisa, para você ter tempo para a sua família, para você poder desfrutar da comunhão com Deus, para você não chegar de noite e não ter condições físicas de ter um momento devocional. E eu sei que muitos de nós não temos, porque não há condição física. Você chega em casa, você está acabado, sua vida ficou lá, sua alma ficou no trem, no metrô, no trânsito. Você cometeu todos os pecados antes de chegar em casa: ira, raiva, vingança, ódio, assassinato. Aí você entra em casa e fala: não quero saber de nada, eu quero apagar. Porque sua vida está entulhada. Viva a liberdade que Cristo dá. Ser farto, querido, significa que você será livre de tudo aquilo que pesa sobre você: a culpa, o pecado, os desejos maus. Eu já disse aqui que o caminho para você vencer o pecado é você se aproximar de Deus. Não é você achar fórmulas mágicas. A gente não vence o pecado porque nós encontramos forças em nós mesmos. A gente vence o pecado porque nós encontramos força em Cristo. E Cristo diz: olha, se você tiver fome e sede, e é bem-aventurado o homem que tem fome e sede, porque quem tem fome e sede é satisfeito, é santificado, é purificado, porque Deus não deixa os seus filhos com fome e sede. E aí eu termino invertendo. O título dessa mensagem é Famintos Fartos, mas eu estou invertendo aqui de propósito. Agora você, discípulo de Jesus Cristo, é um farto faminto. O que isso significa? Significa que nesta vida, essa fome e sede não será satisfeita plenamente. Nós temos pequenas doses. Para usar a expressão da moda, agora dos restaurantes chiques, nós estamos aqui desfrutando de um menu degustação. Né? Você está comendo um pouquinho daquele prato que custa R$500, mas aquele pouquinho que você está comendo ali, não dá nem para sentir o gosto, né? É uma fatia de azeitona colhida no inverno, debaixo da ponte do rio Sena, com uma gota de azeite espremido no verão, sabe, essas bobagens gourmet, né? A descrição do prato, você gasta mais tempo lendo o prato do que comendo o prato. Então assim, nós estamos aqui numa degustação. Só que quando você degusta algo bom, o que aquilo faz? Por que os restaurantes inventaram o menu degustação? É para te enganar. Porque você come e você fala: agora eu tenho que comer esse trem. Aí você foi lá no menu de degustação e gastou 100, no dia que você resolve comer o prato principal, você gasta 500. O vale-refeição do mês inteiro ficou lá. Sabe, mas Deus não faz isso com a gente, né? O que eu estou dizendo para você é que se você, como discípulo de Jesus Cristo, está experimentando essa fome é uma fome que vai crescer dentro de você. Porque quanto mais você experimenta, mais você quer experimentar.
E é por isso que nós nos mantemos longe de Deus, porque nós experimentamos tão pouco dele, que nós não sabemos as delícias que ele tem. Nós não desejamos as delícias que ele tem, porque a gente não experimenta. Sabe, a Bíblia é mais ou menos como aquela vitrine que você passa de doce caro, né? Tem os doces agora da moda também, né? Como é que é o nome daquela doceria famosa que abriu lá no Jardim? Você já foi lá? Que tem programa na TV, né? Você passa lá na vitrine e você olha assim, ó, um docinho custa 50 conto. Aí você passa vontade. Mas você não sabe o sabor que tem, porque você não experimentou. Então, às vezes você olha para a Bíblia e você fala assim no seu coração: nossa, eu preciso ler a Bíblia, porque a Bíblia é tão importante. Aí você fecha a Bíblia e diz assim: amanhã eu leio. Você não sabe a riqueza, a delícia, o deleite, o prazer, porque você não experimenta. Porque se você experimentar, essa fome dentro de você vai te deixar sempre faminto por mais, faminto por mais, faminto por mais, faminto por mais. E um cristão nunca vai estar satisfeito. Paulo escreveu isso também na carta aos Filipenses. Ele diz: irmãos, eu faço uma coisa, eu esqueço o que ficou para trás, e eu prossigo para o alvo, para conquistar o prêmio para o qual eu também fui conquistado, o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu estou seguindo, eu estou perseguindo, eu estou indo em direção, e eu não paro de ir. E eu não acho que eu já cheguei. Então, cuidado com o seu coração, se no seu coração você está pensando assim: não, eu já fiz muito, eu já trabalhei muito, eu já cheguei num estado que eu estou bem. Cuidado. Eu tenho certeza absoluta que isso não é verdade. E aí eu termino com aquela pergunta de toda semana: você é feliz? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos faz bem-aventurados. E eu te peço que o Senhor nos faça mesmo. Que o Senhor transforme a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.